Meu nome é Michael Scott. Sou um historiador e um estudante ávido do Império Romano. Um dos seus maiores legados é hoje uma das grandes religiões do mundo, o cristianismo. Para os cristãos, o evento essencial na fundação de sua fé é a crucificação. Mas para os romanos, isso nem mesmo é um evento. Não garante nem uma nota de rodapé em suas histórias. Ainda assim, esse conflito de perspectivas tem o mesmíssimo resultado. O Império Romano se torna cristão. O que sempre me fascinou foi o porquê de essa história épica ter a mesma consequência, mas duas causas frequentemente contraditórias. Então, agora eu quero saber o que realmente aconteceu. Como é que ele se torna isso? O poder de Jesus, o sacrifício. Cartago, 203 d.C. Essa é Perpétua, uma das mais importantes santas do cristianismo. Em grande parte, por causa do que aconteceu com ela há cerca de 1800 anos atrás, aqui na Arena Romana. Ela foi chicoteada, torturada por animais e finalmente morta. Tudo por uma razão. Ela era cristã. A tradição cristã reúne muitos contos de santos que foram martirizados por Roma. Torturas horrendas, ataques de leões e outras bestas exóticas, perseguição do Estado num nível quase militar. É uma parte extensa da história cristã. Mas quando eu penso nisso, os romanos podiam ser muito violentos, mas matar simplesmente pelas suas crenças religiosas? Isso não me parece uma coisa muito romana, porque os romanos eram, tradicionalmente, muito tolerantes a outras religiões. Na verdade, se você perguntar a um especialista sobre o nível de perseguição aos cristãos praticado pelos romanos, todos eles parecem dizer uma coisa parecida. Era ilegal ser cristão? A resposta parece ser não. Não havia uma caça às bruxas disseminada contra os cristãos. A verdade é que a maioria dos cristãos levava sua vida e morria sem qualquer tipo de incômodo por parte das autoridades romanas. Mais cristãos foram mortos nos últimos 50 anos do que nos primeiros 3 séculos do Império Romano. Será que a história por trás da perseguição é nada mais do que uma velha e boa propaganda enganosa feita pelos cristãos? Estamos mais ou menos em 102 d.C. Uma carta importante está numa viagem de 1.600 quilômetros através do Império. Na Bitínia, atual Turquia, o governador romano local, Plínio, escreveu a seu chefe, o imperador Trajano. Na carta, ele pediu seu conselho sobre como lidar com um culto relativamente novo em sua província, os cristãos. O imperador escreve sua resposta, e o destino dos cristãos começa uma jornada de volta a Plínio, na Bitínia. Bitínia. Nessa carta, Trajano diz a ele que, a não ser que eles estejam infringindo leis específicas, os cristãos não devem ser caçados. O imperador Trajano assumiu uma postura pragmática perante o jovem culto, contanto que eles ficassem dentro dos limites e convenções do Império Romano e do que é ser romano, eles podiam fazer como bem entendessem. Trajano até mesmo deu a eles mais proteções legais ao banir acusações anônimas contra eles. Isso me soa como se os romanos tivessem a mente bem aberta. E ele diz mais.
Trajano instruiu Plínio a só fazer alguma coisa quando os cristãos fossem oficialmente levados até ele por infringirem a lei. Ainda não há muita evidência para a horrível extensão do martírio em que os posteriores historiadores da igreja se focam tão atentamente. Então, onde está o conflito? Ele não pode ter sido inventado do nada. Claramente, tem algo por trás disso. Trajano ainda disse que mesmo que eles infringissem a lei, aqueles que estivessem preparados para fazer um juramento aos deuses romanos tradicionais poderiam ser soltos. Finalmente, lá está, guardado na carta. Trajano diz a Plínio que se eles fornecerem provas de que não são cristãos, eles não devem ser processados. E como as letras pequenas num contrato de aluguel, o diabo está nos detalhes, porque a prova que Trajano quer é a de que eles veneram os tradicionais deuses romanos da maneira honrada da época, algo que os cristãos desprezam. O sacrifício. Muitas vezes público e muito sangrento. Para os cristãos, o sacrifício de Jesus, aquela morte degradante, a mais baixa das baixas, era o sacrifício de sangue definitivo. Desde o começo do movimento, o sacrifício de sangue não deveria ser parte dele. O sacrifício é transacional. Você dá um presente a Deus, nesse caso pedaços queimados de uma vaca recém-morta, e espera receber um favor em troca. Mas os cristãos acreditam que Jesus deu sua vida pelo perdão eterno de nossos pecados em retorno. É a transação definitiva. Então Jesus cria um novo acordo, um novo pacto entre o homem e Deus. Sua morte horrorosa e agonizante na cruz se torna o sacrifício definitivo e dominante, negando necessidade de qualquer outro. Uma vez que seu próprio Messias se sacrificou, sacrificar qualquer outra coisa, incluindo animais, quebra o acordo. E isso se aplica a todo o império, desde suas províncias mais distantes até o coração da própria Roma. Roma. Estou indo ao centro para localizar um dos principais marcos de Roma. Um monumento construído pelo imperador Trajano, o mesmo que disse a Plínio para não perseguir os cristãos, no seu retorno de uma campanha militar vitoriosa. Como é de costume dos imperadores, Trajano não é reservado quando se trata de divulgar suas vitórias. Atrás de mim está a coluna de Trajano, e essa coluna conta a história de suas campanhas na Dácia, a atual Romênia. É um dos melhores registros pictóricos de que temos das campanhas militares do século II. O problema é que eu estou aqui embaixo e esse melhor registro pictório está lá em cima. Para analisar as imagens na coluna mais facilmente, tivemos de atravessar a cidade até o Museu da Civilização Romana. No começo dos anos 1860, Napoleão III instigou um plano para fazer modelos de gesso de todas as imagens da coluna, resultando em 125 modelos que vemos aqui hoje. E em 9 desses painéis, podemos ver cenas de sacrifícios, como esta aqui, onde um touro acabou de ser abatido no altar em prol do imperador Trajano. Isso mostra o que é essencial na visão de mundo romana. A grosso modo, os romanos acreditavam que os deuses viam todos os aspectos de suas vidas.
A casa, o exército, construções, a agricultura, o governo, pode escolher. Em algum ponto da corrente, um deus está fazendo tudo andar. E não ajudava muito o fato de outros deuses serem instáveis e mal-humorados, além de precisarem de atenção constante através do sacrifício. Então, no mundo onde os deuses são reais, vivem entre nós e nos protegem, e às vezes estão contra nós, o sacrifício se torna uma necessidade compreensível. É tão sensato e prático quanto construir uma parede ou cultivar plantações. É importante. E muito. Agora as instruções de Trajano a Plínio fazem sentido. Não sacrificar significa muito mais do que poupar uma ou duas vacas. É antissocial, anti-romano e desleal. Você está colocando em questão toda a ordem social. Então, Trajano não se importa se os cristãos são cristãos ou não. Ele simplesmente quer que eles também honrem os deuses do jeito romano. Não por algum ideal religioso ou preconceito, mas porque isso era ser parte do império. Os valores familiares romanos, a moral e os códigos religiosos, sua lei e ordem, não são só intrinsecamente uma parte da sociedade romana. Eles são intrinsecamente uma parte do que é ser romano. E quando os cristãos não abraçavam esses ideais e valores, eles não conseguiam abraçar o que era ser romano. Trajano não estava pedindo aos cristãos que parassem de ser cristãos. Ele simplesmente queria que eles fossem romanos também para manter o sistema funcionando com um ou dois sacrifícios estranhos. O que para qualquer um cujo Deus não tivesse sido sacrificado há apenas 100 anos, talvez teria sido bastante simples. Para os romanos, não parecia realmente um pedido difícil. E deve ter sido bem difícil para eles entender por que os cristãos viam isso como algo tão importante. Mas eles viam. E como um resultado de rejeitar uma parte tão inócua e cotidiana da vida romana, para os romanos, os cristãos pareciam cada vez menos normais. E as suspeitas acerca do que os cristãos realmente faziam eram aumentadas pelo fato de que eles costumavam se encontrar em sigilo. Se os seus vizinhos de repente dizem: não, eu não tenho nada a ver com as cerimônias que você pratica, eu tenho meu próprio grupo, é um grupo secreto e eu não vou te falar sobre ele. Quer dizer, isso gerava bastante medo. Na verdade, para alguns, reuniões secretas de qualquer tipo deveriam ser temidas. Esse era, com certeza, o caso do imperador Trajano. Aqui está o pensamento dele. O Império Romano é um lugar grande, consistindo em muitas nacionalidades diferentes sob o controle de Roma, mas frequentemente contra sua vontade. E assim, suspeita o soberano imperial, muitos dos seus sujeitos gostariam de voltar a serem não-romanos de novo. Em resumo, fomentariam uma revolução. Mas não se pode facilmente desfazer uma conspiração, a não ser que você consiga se organizar. E então, para o soberano, a matemática parecia simples. Torne reuniões secretas e legais e você reduz as chances de as pessoas se organizarem sozinhas, e talvez até tramarem sua morte. Tem um grande estudo de caso sobre o quão sério tudo isso era. As regras não valiam só para os cristãos, mas para todos os grupos, até mesmo aqueles que pareciam puramente funcionais, como os bombeiros, que no Império Romano certamente deveriam parecer uma força para o bem-estar da comunidade. Os verões no Mediterrâneo Oriental são quentes e secos, e os materiais eram facilmente inflamáveis. Casas eram feitas de tijolo queimado, palha, madeira, e eles podem queimar em minutos. E basta uma pequena brisa para que as chamas passem de um prédio para outro e para que as colônias inteiras fossem destruídas pelo fogo. Então não é surpresa que Plínio tenha escrito para Trajano pedindo permissão para fazer uma brigada de incêndio em caso de acidente, ou mesmo de incendiários como eu. Apesar do fato de que eles viviam numa caixa de fósforos, Trajano recusou o pedido de Plínio por uma brigada de incêndio. A razão? Porque uma brigada de incêndio era uma reunião de pessoas. E para Trajano, onde havia reunião de pessoas, havia chances de uma queda política.
Se ele estava querendo correr o risco de um incêndio ainda maior que esse, não tinha chance nenhuma de que Trajano iria permitir que os cristãos tivessem suas reuniões privadas. Apesar da desconfiança ou até a aversão subjacente dessas criaturas estranhas chamadas cristãos, no começo do século II d.C., perseguições ainda são raras. Afinal, a posição padrão romana é simples. Isso infringe a lei? E além disso tudo, quando o imperador agia contra as pessoas, não tinha nada a ver com o fato de serem cristãos. Ele só não queria que ninguém o fizesse. Está começando a parecer cada vez mais que os cristãos mais do que exageraram em sua perseguição. A cada curva, eu pareço descobrir que, pelo menos na época de Trajano, não só a perseguição não é uma diretriz, como até a legislação contra ela. Mas a legislação nem sempre pode mudar a opinião individual. E algumas delas, na verdade, eram muito fortes. E isso vai agitar as coisas. Por volta dos anos 180 d.C., um escritor chamado Celsus descreveu que alguns romanos achavam que os cristãos estavam planejando às escondidas. Até hoje, é uma leitura indecente. Aqui estão algumas das coisas que foram ditas. Que sacerdote de demônios malvados pode fazer tais coisas? Por meios de que encantamentos? Que isso é consistente com a existência de magia e feitiçaria. Livros bárbaros, contendo os nomes e grandes feitos de demônios. Mas tudo aquilo foi calculado para ferir humanos, devorar a carne de crianças e entregarem a si mesmos sem restrição ao ato sexual com suas mulheres. Nos 70 anos, desde que o imperador Trajano disse a Plínio que os cristãos não deveriam ser caçados, chegamos agora a um estágio em que um escritor insiste que eles devoram a carne de crianças e se entregam sem restrições ao ato sexual com suas mulheres. Se Celsus representa até mesmo alguns romanos, então as atitudes dos cristãos mudaram drasticamente. Sendo essas acusações tão audaciosas, é possível entender por que os romanos talvez tenham acreditado nelas. Eles deviam ouvir que os cristãos estavam se chamando de irmãos e irmãs e trocando beijos de paz. Deviam ouvir que estavam comendo o corpo e o sangue de um deus. Bom, eles podem ser canibais. E é por isso que estão se encontrando em segredo e durante a noite. Mas o jeito com que os cristãos praticavam os ritos de sua religião seria um problema bem maior para os romanos. Um problema que chega ao cerne do que é ser romano. Religião, para os romanos, era tanto o que você fazia quanto no que você acreditava. Em particular, o sacrifício público e a participação no sistema social era um modo de vida ordenada, e eles a chamavam de religio. Agora foi dito que ser romano não é uma nacionalidade, mas uma vocação, um estado de existência. Romanos são conformistas, especialmente em sua religio. Mas os cristãos pareciam estar fazendo algo mais. Eles estavam cedendo a algo que os romanos chamavam superstitio. Superstitio, para os romanos, era a ideia de extrapolar totalmente. Era o jeito deles de rotular as pessoas que eram muito obsessivas e se deixavam levar demais por suas crenças e práticas religiosas. E essa é a forma como eles certamente categorizavam os cristãos. Religio envolvia proceder com convenções religiosas e sociais públicas que mantinham o império funcionando e alcançavam a uniformidade cultural. É quase como se o cristianismo, aos olhos dos romanos, estivesse fazendo o oposto do que a religião deveria fazer. No entanto, em casos de mal-entendidos como esse, geralmente há culpa nos dois lados. Os próprios cristãos, parece, não eram de jeito nenhum o lado inocente.
Eles eram conhecidos por difundir sua superioridade sobre as religiões romanas. Quando eles escrevem sobre os deuses romanos, eles escrevem com blasfêmia, agressividade, hostilidade, como seus deuses são imorais, eles são cruéis, eles são bizarros, eles não merecem ser deuses. E esse era um jeito de contestar toda a estrutura da lei e da autoridade romana. Tradicionalmente, e na minha opinião, bastante razoavelmente, os romanos não gostavam que todo o seu estilo de vida fosse atacado. Talvez tivesse sido um problema menor para os romanos se os cristãos também não estivessem tentando converter os que não eram crentes para a sua causa. O cristianismo é, desde o começo, um movimento missionário, evangélico. Sua ambição era sair pelo mundo e converter todas as nações, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estavam também convertendo pessoas e tirando-as de suas famílias. Então você via famílias sendo separadas e destruídas. E podemos facilmente ver como isso podia antagonizar qualquer um. Então, eu tenho: não vamos sacrificar, o que era perturbar o sistema; reunir-se em segredo, o que era potencialmente subversivo; ter estranhas práticas, que são facilmente confundidas com perversões; separar famílias e comportamento missionário agressivo. Quando você soma tudo isso, para os romanos, o cristianismo era um tipo de religião bastante perigoso. Então temos o começo de uma séria divisão do tipo nós contra eles. Mas apesar disso, pelos primeiros 150 anos, mais ou menos, do cristianismo, nós ainda não tínhamos nenhum registro de perseguição do Estado. Mas em 165 d.C., o mundo romano é balançado por algo que não tem nada a ver com as crenças e atitudes do seu povo: a praga. Essa praga, talvez varíola, se espalhou pelo império. Ela matou milhões e milhões de pessoas. Ela talvez tenha sido a pior epidemia na história antiga. Hoje, alguns grupos cristãos propõem que a recente crise econômica tenha levado as pessoas para a religião. Se isso for verdade, então talvez um evento cataclísmico como a praga, que virou toda a estrutura social do império de cabeça para baixo, talvez tenha tido o mesmo resultado na época. Alguns estudiosos argumentam que o cristianismo, com suas associações de cura, também tenha se tornado mais e mais popular durante os anos da praga. As pessoas tinham grande necessidade de redes de serviço social. As primeiras comunidades cristãs eram bem eficazes em suprir redes de serviço social. Talvez tenha sido os pobres dando para os pobres, em momentos de necessidade, mas os cristãos parecem ter feito isso bem. Então, durante os anos da praga, o cristianismo parece ter se espalhado e crescido. Nós vemos o cristianismo aparecer em lugares onde a elite o está percebendo. Começamos a ver cidadãos romanos se tornando cristãos. Isso significa que o cristianismo será levado a sério de uma maneira diferente. Qualquer um, independente de raça, classe ou status social, pode ser um cristão. E enquanto os números crescem, eles se tornam um grupo mais visível. Cristãos se opondo a não cristãos, exacerbando ainda mais a cultura do eles e nós. E com isso, fazendo deles cristãos um alvo fácil. E eu fiquei sabendo que na cidade de Lyon, na França, há evidências do que acontecia. Lyon, França. Perto do final do século II, a massa romana ataca violentamente a comunidade cristã em Lyon, no sul da França.
A massa convence as autoridades romanas a procurar centenas de cristãos. E o que se segue é uma das perseguições mais sangrentas do século. Os nomes inscritos nessa cripta, na Basílica de São Martinho, na cidade, são os nomes de quem foi martirizado: Blandinia, Alexander, Zacaria, Cominus, Domna, Potinus, Epagatus, Cornélius, Pompeia, Vitalis, Sanctus, Trófima, Oemília, Iusta, Titus, Macários. Esse monumento faz o eventual visitante acreditar que essas pessoas morreram por sua fé. Mas será? Eu quero saber se foi realmente isso que aconteceu, ou se é só uma interpretação das histórias cristãs. No caso de Lyon, os cristãos eram o que nós chamaríamos de imigrantes. Pessoas que não pertenciam ao local, então existe uma tensão entre os locais e os novos moradores, por assim dizer. Hoje em dia, alguns estudiosos acreditam que esses imigrantes teriam sido atacados não só por razões religiosas, mas também por motivos raciais e econômicos. Mas se esses outros fatores tiveram alguma relevância ou não, a conexão mais comum entre os que sofreram e morreram é que eles eram cristãos. E em resposta, as pessoas foram em busca dos líderes de sua comunidade, o clero. E o homem no comando em Lyon era um bispo chamado Ireneu. Isso é o que restou da tumba de Ireneu. Por volta de 1800 anos atrás, ele era uma figura proeminente no poder de uma pequena comunidade cristã aqui em Lyon. Seu povo estava procurando por razões que justificassem o massacre sofrido. Ele quis encontrar um sentido de unidade da igreja por trás dos mártires, para entender que suas mortes não foram em vão. Ele dá um significado positivo ao sofrimento, dando um sentido de propósito. E ele queria que eles se conectassem com os grupos no mundo inteiro. É como na Revolução Americana, quando alguns revolucionários diziam: se nós não ficarmos juntos, morreremos separadamente. Então parece que Ireneu decide dar à sua comunidade algo para uni-los e reafirmar que eles fazem parte de algo maior. E ele consegue fazer isso usando apenas papel e caneta. No início, não havia escritos cristãos, só a tradição oral. Claro que, eventualmente, essa tradição oral se transforma em escrita, mas não em uma forma parecida com a nossa Bíblia. Em vez disso, era uma coleção de escritos muito maior. Nós sabemos agora que existiam muitos outros evangelhos que não sobreviveram. Então, o que temos nos 4 evangelhos do Novo Testamento é uma seleção pequena e cuidadosamente selecionada do que os líderes cristãos queriam que os cristãos soubessem. As histórias e ensinamentos de Jesus e de seus seguidores são escritos de diversas maneiras e por muitas pessoas. O Evangelho de Tomé, a Carta aos Gálatas, o Evangelho de Gálatas 2, O Evangelho de Judas, o Pastor de Hermas, que muitos cristãos não conhecem, o Evangelho da o Verdade, Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho dos Egípcios, a Epístola de Barnabé. Clemente, Inácio e Policarpo. Eu acho que entendemos. E então, no século II, a Bíblia como conhecemos hoje não existia. Na verdade, a cópia mais antiga encontrada é de provavelmente 200 anos depois. Mas agora, o conceito desse livro começa a aparecer. Ireneu entende que, tudo bem, temos muitos textos, mas aqui estão os mais importantes. Vamos fazer com que esses sejam especiais, criando o guia principal de escrituras para os cristãos. Isso dará forma ao cristianismo, em casa
e aos fiéis em qualquer lugar do mundo. Para que, onde quer que eles estejam e onde quer que eles sejam, eles pertençam a um grupo que vive sob um conjunto de códigos específicos. Claro que podemos ver o que vai acontecer. Enquanto a lista de textos aprovados é refinada, eles começam a se parecer com o que será o maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia. No tempo de Ireneu, eles não sabiam como esses textos ficariam famosos. Mas o que eles esperavam era que essa compilação desse um senso de identidade a essa nova e frágil comunidade. Agora eu estou entendendo perfeitamente. Os cristãos estão produzindo um manifesto ou panfleto para distribuir e dar importância à causa, algo pelo qual eles estão dispostos a morrer. Já passou bastante tempo desde a primeira Páscoa. No estado do início do segundo século, nós temos o imperador romano Trajano mandando seu governador Plínio não perseguir os cristãos. Mas em um nível micro, no final do segundo século, nós temos romanos como Celsus criando essas visões extraordinárias sobre o propósito dos cristãos. Um sentido real e crescente de separação entre nós e eles. Essa separação leva, em casos locais, a atos de violência, que no caso de Ireneu, o incita a defender doutrinas específicas para o cristianismo e textos próprios para embasá-lo. Então a reação dos romanos ao cristianismo ajudou a dar forma a ele. O número de cristãos está crescendo e sua identidade está se consolidando de várias formas, inclusive através de textos fundamentais mais antigos. Ao mesmo tempo, há um sério cisma entre os romanos e os cristãos, que piora conforme o número de cristãos aumenta. Mas mesmo assim, nós não vemos a perseguição romana sendo espalhada simplesmente por eles serem cristãos. Mas é agora que vemos um relato memorável, pessoal e profundo, escrito por uma mártir. Um pouco mais de 1800 atrás, 5 jovens cristãos são trazidos para uma arena como essa. Tunísia. As circunstâncias que cercam o evento são gravadas em um diário escrito por uma jovem mulher que será uma das santas mais importantes do cristianismo. Seu nome é Perpétua. Ela é uma das mártires mais veneradas da ladainha cristã. Essa é a sua história. O mundo romano no tempo da morte de Perpétua está em transformação. A prática de não perseguir cristãos, que data de 100 anos antes do tempo de Trajano e Plínio, não foi mudada. Mas um novo imperador, Séptimo Severo, quer seguir a lei com um novo vigor. A lei romana e a religio são vistas como formas cruciais de unificação e harmonização do Império Romano. E qualquer um que ameaça esses ideais, inclusive os cristãos, corre o risco de sofrer um castigo cada vez mais severo. E Perpétua é uma dessas vítimas infelizes. Perpétua é memorável de várias maneiras, ainda mais por escrever um diário. Seu diário não conta por que ela foi presa. O cristianismo não é ilegal, então não pode ser pela sua fé. Talvez seja por ela se recusar a fazer sacrifícios pelos deuses pagãos. Nós não sabemos. Se fosse uma questão de sacrifício, o governador não tinha escolha. Todos os cidadãos precisavam mostrar sua religio. Ele implora que ela reconsidere. Seu pai implora que ela volte para casa.
No que deve ter sido uma cena forte, ele também leva seu bebê até a corte, na esperança de que deixá-lo sem mãe ajudará a persuadi-la. Mas Perpétua está irredutível. Nada vai abalar sua fé. Ela morrerá. Mas mesmo em seus momentos finais, Roma não consegue executar essa cristã. O gladiador encarregado de sua morte não consegue fazer nada. Então ela puxa a espada para a própria garganta. A história de Perpétua, mesmo trágica, nos mostra uma grande ironia. Ao mesmo tempo em que os cristãos parecem estar adorando e até desejando a ideia do martírio, nós percebemos uma relutância distinta dos romanos em martirizá-los, porque é uma mostra pública e vergonhosa de não romanismo e não autoridade, que os romanos, francamente, não precisavam. Tem uma história contada pelo escritor norte-africano Tertullian, falando sobre um governador da Ásia Menor chamado Arrius Antoninas, que estava ficando impaciente com o número de cristãos que estavam se oferecendo para o martírio. E Tertullian mostra que esse governador disse aos cristãos: se vocês realmente querem morrer, existem muitas árvores onde vocês podem se enforcar e muitos precipícios de onde pular. Só parem de me aborrecer. Isso parece extraordinário. Alguns cristãos estão ativamente procurando o martírio. Na verdade, eles estavam querendo ser mortos. Nos seus extremos, o cristianismo está virando um culto de auto-sacrifício, com membros provando sua força e fé, imitando seu Messias, sofrendo uma morte terrível. Os romanos não entendem isso nem um pouco. Parece loucura. Muitos romanos desejavam que os cristãos simplesmente se calassem, continuassem se sacrificando e deixassem o império e seus cidadãos fazerem o que eles faziam de melhor, serem romanos. Então, enquanto os romanos parecem relutantes em martirizar cristãos, o martírio é, para alguns cristãos, um objetivo. Mas por que pessoas como Perpétua, que tiveram diversas chances de se redimir, continuavam morrendo? Que poder a religião tinha sobre eles? Voltando ao diário, nele, ela descreve um forte diálogo com seu pai. Ela pergunta a ele: você vê esse vaso de água? Ele pode ser chamado de qualquer outra coisa? Não, ele responde. Eu também não posso me chamar de nada além do que eu sou. Uma cristã. Aqui está o motivo. Para os verdadeiros fiéis, não existe outra opção, quando tem de decidir entre serem cristãos ou romanos. É como água e óleo. É eles e nós. A cultura romana, que no passado conseguiu absorver e integrar tantos comportamentos, línguas e religiões,
parece ter encontrado algo que não podia assimilar. E isso é como uma panela de pressão esperando para explodir. Porque em tempos de adversidade, as diferenças aumentam, o clima esquenta. Não é uma boa notícia para os cristãos, nem para outras minorias. Porque quando vamos chegando no 3º século, o Império Romano inteiro terá que enfrentar alguns dos maiores desafios de sua história. O primeiro é simplesmente ser um império que consiste em uma área tão grande. E isso piora quando sofrem ataques de tantos lados, forçando os romanos a lutarem uma guerra em quase todos os lados de uma bússola. Mas ataques de inimigos externos são só uma parte do problema. Em Roma, no centro do Império, a sucessão imperial era alvo de disputa acirrada. Enquanto o Império for fragmentado em 3 partes, com uma estrutura de comando enfraquecida e táticas não unificadas, Roma não pode responder aos ataques externos de maneira efetiva. No meio dessa crise, em 249 d.C., Décio é coroado imperador. Ele se depara com a tarefa monumental de liderar o império em uma crise financeira, política e militar. Décio iniciou algo como uma campanha de volta às origens, baseada em valores fortemente conservadores e prática religiosa tradicional, cuja principal face era, claro, o sacrifício. Lembrem-se de que os romanos pagãos acreditavam piamente que os deuses controlavam o Estado. Então Décio acreditava seriamente que o sacrifício ajudaria o império e ele queria provas. Ele tem recibos chamados libelli para cada sacrifício. Esse é um libellus, no qual um homem chamado Moes teve que declarar que ele tinha feito o sacrifício de acordo com um procedimento oficial e tinha realmente visto o benefício do sacrifício. Extraordinário. Evidências palpáveis de que o Estado romano estava auditando o comportamento religioso do povo. Por causa da existência real de seus deuses e de sua influência no andamento do mundo, isso faz muito sentido. Exatamente. E isso mostra o nome das pessoas e as fórmulas padrão que deveriam estar no decreto e o que eles tinham que declarar que tinham feito. Não só uma maneira de contar os sacrifícios para o Estado, mas uma maneira de provar que todos estavam nessa e faziam sua parte. Mas eu já aprendi o que os cristãos pensavam sobre terem que fazer sacrifícios para deuses pagãos. E por essa razão, muitos deles não faziam isso. Eles saíam da cidade, pagavam subornos, arranjavam alguém para ir por eles, ou eles acabavam fazendo o sacrifício. Sob tortura, eles desistiam e aceitavam. É o que muitas pessoas fariam. Apesar de toda a desconfiança, eu descobri. Eu estou sentindo que você ainda poderia ser cristão. Contanto que fosse um cristão romano, ajudando o império a ficar bem. Décio nunca exigiu que eles parassem de ler suas escrituras, ou de se encontrarem, ou parassem de acreditar no que acreditavam. Ele só queria que eles também fizessem os sacrifícios. Ele queria que eles participassem da ordem social do Império Romano. Tirando o martírio, na realidade, o sacrifício humano nunca foi parte essencial da história cristã, como é contado. Em vez disso, o que temos são pequenos números mortos por romanos e alguns que queriam mesmo se sacrificar. Mas juntos, eles criaram uma marca, o martírio. E como hoje as grandes marcas comerciais são sinais de segurança e conforto, o culto do mártir deu a essa nova e frágil religião uma âncora ao redor da qual construir um senso de comunidade. Uma unidade unificadora. E essa identidade forma uma parte essencial de um manifesto que será crucial para transformar a igreja, com o I maiúsculo, num poder político nas próximas décadas. E os seguidores de Jesus
não serão mais meros cristãos. Eles serão parte de uma força política e religiosa, o cristianismo.